Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Amém. E eis a palavra do apóstolo Paulo: cada pessoa faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. Algumas pessoas plantam, outras pessoas regam a planta, mas é Deus quem dá o crescimento. 1 Coríntios capítulo 3, verso 6. Sejam todos e todas bem-vindas ao culto online da Paróquia Evangélica de Confissão Luterana em Maripá, Paraná. Nesta palavra bíblica, nesta palavra de acolhida, Paulo reconhece que as pessoas exercem diferentes trabalhos: plantar, regar, e certamente podemos acrescentar cultivar, colher. Tudo isto é trabalho humano. E somos gratos a Deus por isto. O crescimento, porém, da colheita, o crescimento, o fruto do trabalho, este depende de Deus. Pois é Deus quem sustenta a criação. É Deus quem nos dá terra boa, bom tempo, plantas. É Deus quem dá saúde para as pessoas exercerem as mais diferentes profissões. É Deus quem dá criatividade, mãos e pés. Deus sustenta tudo. Deus sustenta todos no necessário para produzir e sustentar a vida. Neste culto, Deus se faz presente para continuar semeando a sua palavra em nossas vidas, também sustentando a vida de nosso município Maripá. Em louvor e gratidão a Deus, cantemos: damos graças ao Senhor. Damos graças ao Senhor, damos graças pelo seu amor. Damos graças ao Senhor, damos graças pelo seu amor. De manhã cedo os passarinhos estão cantando, louvando ao Criador. E tu, amigo, por que não cantas, louvando a Cristo Jesus, o Salvador? E tu, amigo, por que não cantas, louvando a Cristo Jesus, o Salvador? Damos graças ao Senhor, damos graças pelo seu amor. Damos graças ao Senhor, damos graças pelo seu amor. De manhã cedo os passarinhos estão cantando, louvando ao Criador. E tu, amigo, por que não cantas, louvando a Cristo Jesus, o Salvador? E tu, amigo, por que não cantas, louvando a Cristo Jesus, o Salvador? Louvado seja a presença do Trino Deus entre nós, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Oremos. Deus Todo-Poderoso, graças te damos por teres plantado em nossas vidas a semente da Tua Palavra. A Tua Palavra que nos faz reconhecer as muitas bênçãos que o Senhor coloca
neste mundo e em nossas vidas. Esta palavra que gera fé, gratidão, solidariedade. E é pelo poder do Teu Santo Espírito que queremos, que desejamos, que almejamos acolher a Tua palavra hoje com alegria e no poder do Espírito Santo viver de acordo com a Sua palavra. Que a fé, a gratidão e a solidariedade possam florescer e frutificar abundantemente em nós. Por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Salvador, que contigo e o Espírito Santo, um só Deus, vive e reina, hoje e sempre. Amém. Convido para cantarmos, se preparando para ouvir a palavra de Deus, cantarmos o hino Graças, Senhor, eu rendo muitas graças. Graças, Senhor, eu rendo muitas graças por este novo dia. Graças, Senhor, a Ti eu devo toda a alegria. Graças por todos os amigos. Graças, Senhor, pelo meu lar. Graças que até o inimigo eu posso perdoar. Graças por todo o meu trabalho. Graças pela felicidade. Graças por minha vida toda e por Tua verdade. Graças pela palavra, muitas graças por Tua voz, Senhor. Graças por nunca nos negares Teu divino amor. Graças que Tu não tens limites. Graças, ó Deus, que eu possa crer. Graças, eu te agradeço por poder agradecer. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo a todos e todas vocês. Bom dia, eu quero convidá-la agora a ouvirmos a leitura do Evangelho de hoje, texto bíblico que nos motiva a reflexão da Palavra de Deus nesta manhã, neste dia de ação de graças. E é um texto do Evangelho segundo Mateus, no capítulo 13, os versículos 1 até 9 e depois ainda os versículos 18 a 23. E neste texto, Mateus nos conta, registra a parábola do semeador, contada por Jesus. Assim nos diz este texto. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra.
Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu frutos, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouçam. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor, uma luz para os nossos caminhos. Amém. Querido irmão, querida irmã em Cristo, este ano nós celebramos um culto de ação de graças diferente. Aqui em frente ao altar, nós não temos a abundância dos frutos da colheita que os membros costumavam trazer nos anos anteriores para ornamentar o nosso altar. Sim, algumas pessoas com muito carinho, com muita dedicação, vieram no dia de ontem e colocaram estes símbolos da colheita, estes alimentos, enfeitando assim de forma muito bonita, de forma muito criativa este altar para nos trazer à memória os anos anteriores, quando toda a comunidade trazia a sua oferta, o fruto do seu trabalho, o fruto que colheu em casa, no quintal, na roça de sua casa, para enfeitar o altar. Pois é, a comunidade, ela também não está reunida presencialmente para louvar e para agradecer. Os hinos hoje, as vozes, os hinos hoje são bem menores, são bem mais discretas do que quando toda a comunidade canta: demos graças ao Senhor, demos graças por seu amor. É verdade que também vivemos dias em que contamos muito mais perdas do que ganhos na colheita. Alguns meses atrás, quando conversei com algumas famílias de agricultores da comunidade, eu percebia as suas preocupações em relação ao cultivo do milho por causa da estiagem prolongada. A chuva demorou a vir e as lavouras produziram bem menos do que nos anos anteriores. No ano passado, por exemplo. E a colheita
Para a maioria das pessoas com quem conversei, se não gerou prejuízo, apenas foi suficiente para cobrir os gastos. Na indústria e no comércio, a situação também não foi e não é diferente. A crise gerada pela pandemia do coronavírus trouxe enormes dificuldades também para estes setores de trabalho e para as famílias que deles dependem. E não bastasse tudo isso, por 2 semanas seguidas, cidades, vilarejos, campos da região sul aqui do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, sofreram com 2 ciclones que trouxeram tempestades, enchentes e muitos prejuízos. Diante de todas essas perdas, surge a pergunta: é possível render graças no tempo em que vivemos? Faz sentido um culto de ação de graças pelas colheitas, quando contabilizamos tantas perdas, tantos prejuízos? Neste dia, hoje, não seria um hino de lamento mais apropriado do que um hino de louvor? Ao refletir nestas perguntas, eu não pude deixar de pensar no Evangelho, na palavra do Evangelho de hoje, que traz a nós a parábola do semeador. Nesta parábola, Jesus fala de plantio, fala de semeadura, fala de colheita, fala uma linguagem nossa, da roça, de quem planta, de quem colhe. Jesus começa dizendo ali: o semeador saiu a semear. Ora, quem semeia quer ver a semente brotar, crescer e por fim produzir e colher os seus frutos. Jesus, entretanto, fala também de perdas, de prejuízos, de frustração. Pois boa parte das sementes, elas se perdem ao serem lançadas na terra pelo semeador. Uma parte das sementes cai na beira do caminho e é comida pelas aves. Não pode nascer, não pode crescer. Outra parte cai num terreno rochoso em meio a pedras, onde a planta não pode criar raízes e por isso seca. Uma terceira parte ainda acaba sendo lançada em meio aos espinhos, onde a planta não tem espaço para crescer. Quanta perda! 75% das sementes, poderíamos dizer, 3 partes destas sementes caíram em terra onde não produziu. E finalmente, ainda uma 4ª parte das sementes encontra terra boa. É verdade que ali a colheita é excepcional, produzindo 30, 60, até 100 por 1. Mas a ideia da perda, a ideia do prejuízo continua presente nesta história contada por Jesus. Nesse sentido, olhando para este agricultor, para este semeador da parábola, pode este agricultor ainda se alegrar? Pode ele ainda render graças diante de tantas perdas que ele teve? A parábola contada por Jesus deixa transparecer as dificuldades do seu tempo. Ao contar esta parábola,
do semeador, essa parábola dos diferentes solos, Jesus revela a sua consciência em relação à realidade de muitos dos camponeses da sua época. Jesus e a sua família, mesmo trabalhando na carpintaria, conviviam com esta realidade, a realidade dos vizinhos agricultores. E nem todos os camponeses tinham acesso à terra boa. Muitos tinham que se contentar com terrenos cheios de pedra. Outros nem terra tinham, de modo que lhes restava semear à beira do caminho, à beira das estradas. Cercas de espinhos limitavam o acesso de muitos camponeses a solos mais férteis. Em geral, estes solos mais férteis eram de propriedade de grandes fazendeiros em parceria com o Império Romano. Entre os pequenos agricultores, muitas sementes eram perdidas, mas não devido ao descuido, à negligência do semeador. Ali a gente não pode ver um semeador descuidado que lança semente para qualquer lado, seja ela caindo no caminho, em pedras ou em meio aos espinhos. Não é culpa do descuido daquele semeador, mas por causa de uma realidade injusta em que ele precisava sobreviver. Mas não é apenas isso que a parábola revela. Ela revela também as perdas e os sofrimentos em relação à missão, à semeadura da palavra de Deus. Tanto é que Jesus explica esta parábola comparando depois a semente com a palavra de Deus, com a missão de levar a palavra de Deus adiante. Aliás, Jesus não explica todas as parábolas que ele ensina, mas nesta parábola Jesus faz questão de revelar seu sentido e o seu significado para os seus discípulos. Jesus compara os diferentes solos à disposição das pessoas em acolher em seu coração a semente da palavra de Deus. Para Jesus, assim como diferentes solos, também o coração das pessoas pode ser estrada dura, pedra, espinho, que não deixa a palavra produzir frutos. Jesus observa que muitas eram as pessoas que o procuravam para ouvir os seus ensinamentos. O próprio evangelista Mateus também deixa isso registrado no início do evangelho de hoje, no início do texto de hoje, dizendo: e grandes multidões se reuniram em volta de Jesus. Tanto é que Jesus teve que subir num barco e se afastar um pouco da margem para poder falar para todas essas multidões, para todas essas pessoas. Mas nem todas essas pessoas estavam dispostas a produzir frutos da palavra e do ensino de Jesus. Muitas pessoas abandonariam Jesus e os seus ensinamentos antes mesmo de deixarem seus corações, seus pensamentos e atitudes serem transformados por eles. As tentações e as dificuldades são muitas. Jesus menciona algumas delas quando explica os diferentes tipos de solo, de terra. Jesus fala, por exemplo, que muitos têm dificuldade de compreender a sua palavra. Essa é uma das dificuldades que Jesus menciona ali. Ouvem, mas não compreendem. E é bom lembrar que este compreender não é um privilégio de quem muito estudou, de quem tem um currículo recheado de diplomas. Algumas pessoas vêm falar para mim: pastora, mas
eu posso ler a Bíblia porque eu não sei se eu compreendo ela de forma certa. Aí é que nós lembramos que esse compreender não é privilégio de quem muito estudou, de quem tem ali um diploma de doutorado. Pois tem gente que passou por grandes faculdades e no dia a dia humilha o seu próximo. E tem gente que apenas aprendeu a ler e a escrever, mas que cumpre fielmente em sua vida o mandamento de amar e de respeitar o seu próximo. E aí eu pergunto, quem dessas duas pessoas compreendeu a palavra de Deus? Aquela que produziu frutos, aquela que ama e respeita o seu próximo. Por isso, compreender tem a ver com permitir que a palavra provoque mudança em nossa vida, que a palavra transforme as nossas atitudes, que esta palavra ganhe raiz e seja vivida no nosso dia a dia. Jesus também fala que muitos o abandonarão por causa das perseguições, por causa das tribulações, por causa das dificuldades que surgem do compromisso com a sua palavra. Ele compara essas pessoas às sementes que caem em um solo rochoso, que acolhem com entusiasmo, com alegria aquela palavra, mas imaginam que este seguir a Jesus é sempre seguir num caminho reto, num caminho de alegria e de felicidade até o fim da vida, sem nenhuma preocupação, sem nenhuma dificuldade. E de fato, muitas pessoas desanimaram de seguir Jesus no seu tempo, quando perceberam que o caminho de Jesus passaria pela cruz, passaria pela dor, pelo sofrimento, da morte, da angústia, da perseguição, passaria pelo sofrimento num mundo hostil, num mundo que muitas vezes é alheio aos valores do reino de Deus. E Jesus ainda fala da tentação das riquezas, da sedução das riquezas e daquela preocupação excessiva pela vida, pelo dia de amanhã, pelo futuro, preocupação, ansiedade que rouba o nosso sono, que rouba a nossa tranquilidade. Todas essas dificuldades, todas essas tentações roubam, por assim dizer, a força do solo, a disposição do coração de quem recebe abundantemente a semente da palavra de Deus. Pois é, até aqui Jesus nos conta as perdas, os prejuízos. Até aqui Jesus nos faz refletir o quanto também a nossa vida, em nossa vida, nós somos e seremos esses tipos de solo ruim, onde a palavra de Deus não cresce e não produz o fruto. E nesse sentido, Jesus também nos chama ao arrependimento, a se deixar conduzir por Jesus e por sua palavra na nova vida que Ele nos oferece. Sim, Deus quebra esses tipos de solo por seu perdão, por seu amor, por sua graça e nos chama a viver uma nova vida junto com Ele. E Jesus não conta apenas o prejuízo, a perda. Jesus também conta com a terra boa, onde as sementes produziram frutos, muitos frutos, uma colheita abundante. Ou seja,
nem tudo se perdeu, nem tudo é prejuízo. A sua palavra, semeada com persistência e de forma abundante, encontra também corações e pessoas dispostas a acolher, a compreender e a produzir frutos do amor, do perdão e da justiça de Deus. Frutos que dão a 100 por um, que dão a 60 por um, que dão uma colheita abundante, como nos fala ali a parábola. E isso nos faz olhar para o tempo em que nós vivemos com olhos diferentes. Contamos sim com muitas perdas, muitas delas irreparáveis, mas o amor e a graça de Deus não nos abandona e continuam nos abençoando. Aliás, Martim Lutero, que também viveu em seu tempo, em um tempo onde a peste e muitos outros sofrimentos ameaçavam a vida das pessoas, ele disse certa vez: vivemos rodeados das bênçãos de Deus e não nos damos conta disso. Vivemos rodeados das bênçãos de Deus e não nos damos conta disso. Dê uma olhada ao seu redor, conta as bênçãos que Deus lhe deu. Este ano, a comunidade não pode trazer os frutos da sua colheita até a igreja para enfeitar o altar. Mas muitas pessoas nos enviaram fotos do seu local de trabalho e dos frutos que colheram. Fotos lindas, colheitas maravilhosas. É uma alegria receber essas fotos, olhar de novo para as pessoas que a gente tem saudade e perceber a riqueza da graça e da bondade de Deus. E essas fotos, elas nos mostram algo a mais. Elas são um sinal de que o pão de cada dia não nos faltou à mesa, apesar das dificuldades. E isso é bênção de Deus. Por isso, sim, comunidade, sim, vale a pena agradecer. Sim, faz sentido render culto em gratidão e em louvor a Deus. Seja hoje com a igreja vazia, mas com pessoas nos acompanhando em suas casas, seja no nosso dia a dia, no nosso trabalho, render culto e louvor a Deus é também exercer o nosso trabalho com gratidão e com alegria, pois a gratidão e o louvor são frutos de um coração que ouve, compreende e acolhe a semente da palavra de Deus. A gratidão é a atitude de quem se reconhece sempre totalmente dependente da graça e do amor e também do amparo de Deus. Em tempos de fartura, em tempos de colheita abundante, mas também na necessidade e no mau momento. A gratidão é o que nos leva também a praticar a generosidade e a solidariedade, a ajudar uns aos outros, ajudando pessoas de perto e de longe. A gratidão é fruto da fé em Jesus, a confiança de que Jesus é fiel em nos amparar. Queira Deus que a sua palavra seja semeada em nossos corações, em nossas mentes, em nossa vida e nos inspire a gratidão e o louvor em todos os momentos de nossa vida. Amém. E que o nosso amém seja um canto de louvor, um canto obrigado, Pai Celeste. Obrigado, Pai Celeste, pelas bênçãos
por tristeza e por prazer, por trabalho e por lazer. Por meu lar, meu obrigado, tem amor, tens abençoado. Graças dou por cada amigo, pelo irmão que deu-me abrigo, pelo povo de Jesus, pela salvação na cruz. Graças que no mau momento és amparo e és sustento. Minha culpa perdoaste, do abismo me salvaste. Quero, pois, a te servir e somente a te seguir. Com todo o povo de Deus, unimos nossas vozes para interceder pela Igreja, pelas pessoas em suas necessidades e por toda a criação. Pela palavra semeada nos corações de teu povo batizado em Cristo Jesus, orando para que mesmo em meio a tanto esforço e palavras desperdiçadas, tantos prejuízos, tantas perdas, oramos para que o teu Espírito Santo possa gerar crescimento e o Espírito possa também renovar o nosso testemunho, esse testemunho de esperança, de fé, de solidariedade, compartilhado com toda a terra e seus habitantes. Pela palavra semeada no mundo, onde tanta injustiça, onde tanta violência querem abafar, querem sufocar a colheita de um mundo novo, um mundo mais humano, um mundo mais fraterno, conforme a vontade de Deus. Oramos que a cruz e a ressurreição de Jesus possam anunciar a derrota do mal e a vitória do bem, da vontade de Deus. Pela palavra semeada nas comunidades desta paróquia, onde pessoas colocam seus dons e talentos para te servir. Onde houver corações duros, corações cheios de espinhos e pedras dentro de nós, que o Espírito Santo possa trabalhar, cultivar, fazer crescer, produzir fé, gratidão e solidariedade. Pela palavra semeada entre pessoas que precisam de novo ânimo, pessoas que enfrentam doenças, dificuldades emocionais, dificuldades financeiras. Oramos pelas famílias que dependem do agronegócio, do comércio, da indústria e outros serviços que produzem o pão de cada dia. Intercedemos pelas vítimas de fortes ventos e chuvas que contabilizam mais perdas nos municípios do Rio Grande do Sul do nosso país. Pedimos pelas famílias em luto e pela cura dessa doença viral que tem abalado nosso mundo. Confiantes na palavra entre nós semeada, entregamos todas nossas alegrias e preocupações em tuas mãos, dizendo: muito obrigado, muito obrigada, Senhor. Bendito seja o teu nome, por Cristo Jesus.
com quem oramos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Entre as comunicações, queremos agradecer às pessoas que ornamentaram o altar para que hoje fosse realizado então este culto online, ação de graças, gratidão pela colheita. Obrigado a essas pessoas, obrigado também a muitas outras mãos e pés que de diferentes formas estão dando testemunho do Evangelho de Jesus Cristo aqui em nosso município. Lembramos que uma das formas de dar testemunho, de expressar a nossa gratidão, é a nossa oferta de ação de graças. No nosso calendário paroquial tem então esse envelope que pode ser utilizado para colocar a sua oferta dentro, Coloca a oferta, dobra então o papel, e este envelope pode ser entregue ao tesoureiro da sua comunidade ou na secretaria da paróquia. Pode ser essa semana, pode ser na outra semana, mas lembre-se de agradecer a Deus, expressando a sua fé, colocando a tua oferta, uma oferta que vai apoiar os trabalhos de cada uma das comunidades de nossa paróquia. E a gente sabe que pessoas têm ofertado, somos gratos, porque a missão é de Deus e é Deus quem nos convida para participar dessa missão com mãos, com pés, com boca, também com a nossa oferta financeira, e assim dar testemunho, levar adiante esta graça, este amor, esta fé em Jesus Cristo. Para finalizar o culto, temos um canto novo do nosso inário, Bênçãos Virão, e assim cantamos agradecendo ao Senhor. Bênçãos virão sobre ti, te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor. Todos os povos da terra te temerão, pelo nome do Senhor. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra. O Senhor abençoará. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra. O Senhor abençoará. Que a terra vá fazendo caminho diante dos teus passos, que o vento sopre sempre nos teus ombros, que o sol aqueça teu rosto,
que a chuva caia suavemente sobre teus campos, e até que voltemos a nos encontrar, que Deus te guarde na palma de sua mão. Assim lhe abençoe Deus, Pai, Filho e Espírito Santo.